Quem não gosta de comer? Quer dizer, de colher. Se bem que a gente colhe para comer, né? Então, é tudo a mesma coisa. Hoje nós vamos falar da melhor parte do plantio, que é a colheita. Já falamos do preparo, plantio, cultivo e hoje vamos falar da colheita. A colheita ela é muito importante, porque ela representa que tudo que você fez até ali deu certo. A colheita é a recompensa por todo o seu esforço em fazer aquela semente crescer. Se eu pudesse ser um fazendeiro, eu ia querer participar somente da colheita. Não, zoeira. Todas as partes são importantes, especialmente quando você planta a semente, colher o fruto dela, ele tem um sabor especial. Quem nunca colheu uma manga que você mesmo plantou, não? Ele tem um gostinho meio diferente, mas é suportável. Algo muito similar acontece com o Evangelho. O campo para o cultivo é enorme e os trabalhadores são poucos. Pensem como isso dificulta o trabalho de quem arregaça as mangas e decide trabalhar. Infelizmente, o campo é grande e os trabalhadores são poucos. Basta olhar aí mesmo, onde você mora ou na igreja que você frequenta. Já percebeu que toda igreja tem um senhorzinho que parece carregar nas costas a responsabilidade do discipulado sozinho? Pois é, pode ser uma senhora também ou um senhor que carrega vários outros membros nas costas. Passa o sábado visitando, dando estudo bíblico, faz parte da equipe da recepção, prega sempre que convidado, enfim. Na igreja que eu cresci, tinha uma pessoa assim que era o tio Chico. O tio Chico era aquele senhor que todos amavam. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, o tio Chico já era de idade, mas ele sempre viveu intensamente. Parecia que não tinha nada que era um empecilho para ele desenvolver a sua missão e o seu discipulado. Ele e a sua esposa, a tia Maria, eles tinham limitações de saúde, mas isso não os impedia de ir em todos os acampamentos de verão que eu me entendo por gente. Eu lembro que a barraca deles era a mansão dos retiros de carnaval. Como a esposa dele tinha problema de coluna, não podia dormir em colchões baixos, ele levava uma cama de casal só para eles e colocava dentro da barraca. O tio Chico, ele estava nas entregas de folheto, nos mutirões de Natal, ele dava estudos bíblicos, ele era pau para toda a obra na igreja. Dava para falar aqui por horas e horas do quanto o tio Chico fez pela minha congregação, lá na cidade de Sobradinho, em Brasília. Ir lá e não ver o sorriso dele na recepção deixa um vazio até hoje. Mas o ponto em que eu quero falar e chegar é que nós, como jovens saudáveis e futuro da igreja, não podemos deixar que a pregação do evangelho fique apenas na mão de pessoas como o tio Chico. Eles precisam de ajuda, eles precisam do nosso apoio, da nossa companhia. Imagina o quanto a colheita seria mais fácil se mais pessoas tivessem o mesmo senso de missão que os tio Chicos da atualidade. Em Lucas 10, verso 2, Jesus disse isso claramente aos seus discípulos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Na tradução original, a palavra mande é equibalo e significa lançar, arremessar violentamente. Ou seja, Jesus estava dizendo que a urgência é tão grande que não é simplesmente enviar trabalhadores, não, é tacar muita gente. Pegar um punhado de cristãos e sair jogando, de aviões em todos os cantos da terra. Sei que eu viajei um pouquinho, mas imaginei bem como uma cena de videogame mesmo, Se Jesus já viu urgência naquela época, imagina agora. Corre, meu irmão, corre. Jesus estava pedindo aos seus discípulos que, por serem poucos, eles orassem para que Deus arremessasse, jogasse, tacasse mais trabalhadores. Essa expressão é bastante semelhante ao ato de lançar mísseis balísticos. Até a palavra balístico vem da palavra equibalo, que é lançar. Pelo visto, eu não fui muito longe na minha comparação e na minha imaginação. Lembra lá na lição 7, quando a gente contou a história da mulher que Jesus encontrou no poço e eu falei que após conversar com ela, essa mulher saiu correndo e foi testemunhar para muita gente da cidade dela? Pois é, na lição dessa semana o autor nos levou a conhecer como essa história continua. Aí da casa de vocês podem ler o verso 27 até o verso 42 de João capítulo 4. Enquanto a recém-convertida saiu desesperada para testemunhar a outras pessoas o que ela tinha descoberto, os discípulos estavam preocupados com as necessidades materiais. Eles disseram, mestre, coma alguma coisa. E como Jesus não perdia nenhuma oportunidade para testemunhar, ele logo usou a comida para dar mais uma lição de moral neles. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia
e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. A preocupação dos discípulos estava nas coisas terrenas, já a preocupação de Cristo estava nas coisas eternas. Pare de se preocupar com coisas supérfluas e passageiras que vão queimar. Preocupe-se com as coisas eternas. Preocupe-se com pessoas. Temos que tomar cuidado para não nos distrairmos com as necessidades materiais, assim como os discípulos fizeram. Eu não estou dizendo que comer e beber não é necessidade básica, não, mas a mesma necessidade que o seu corpo tem de alimento físico, a sua mente tem de alimento espiritual. Se alimentar espiritualmente tem um impacto enorme, não só na sua vida, como na vida das pessoas que você tem contato diário. É um negócio tão louco que você não precisa nem decidir testemunhar. Quando você está alimentado espiritualmente, as pessoas percebem automaticamente que algo em você mudou. As suas atitudes pregam mais do que você imagina. Por isso, esteja sempre preparado para responder perguntas. Exatamente por isso. As pessoas vão começar a perguntar por que você está diferente e a gente tem que aproveitar todas as brechas como Jesus fazia. Eu não entendi o que ele falou. A colheita no sentido espiritual simboliza também o batismo. É preciso fazer apelos públicos e pessoais aos que aprenderam e aceitaram as verdades bíblicas, para que eles tomem uma decisão ao lado de Cristo. A razão pela qual muitas pessoas não tomam decisões não é porque elas não estão prontas, mas muitas vezes é porque a gente deixa de incentivá-las a decidir. Todo o preparo da terra, o plantio, o cultivo não terão valido nada se a colheita não for realizada. Os frutos que o solo produz não se colhem por si mesmo. Uma das mais bem-sucedidas formas de obter decisões de maneira coletiva é realizando séries de evangelismo. Isso significa mais do que fazer um evangelismo de vez em quando. Cada igreja deveria realizar pelo menos uma série de evangelismo a cada ano, coordenada pelo pastor e pelo ministério pessoal. A lição trouxe 7 sugestões de como organizar isso na sua igreja. Primeiro, planeje uma série evangelística completa a cada ano, em um novo local ou na igreja. Segundo, escolha um coordenador de eventos, 1 ou 2 oradores e outros membros necessários na equipe. Terceiro, envolva os membros da igreja nas diversas atividades, distribuição de convites, inscrições, recepção, programa infantil, música, grupo de oração, etc. Quarto, divulgue de todas as formas possíveis, convites pessoais, correspondência, através do rádio, da internet, das mídias sociais, etc. Quinto, durante a série evangelística, visite os interessados. Faça apelos para eles, faça cerimônias de batismo para motivar outros a se decidirem também. Esse último, que é a 6ª dica, é o mais importante na minha opinião, que é visitar, fazer contato pessoal com os interessados. E o 7º, não tem 7º, né? Tá. Tenha fé. Tenha fé. É que 7 fica mais bonito. Jesus disse que sempre que fizermos o bem ao próximo, também estaremos fazendo para ele. A gente tem que parar de ter preguiça de pregar o evangelho, preguiça de fazer visita no sábado à tarde. Na verdade, a gente tem que fazer visita todos os dias. Jesus disse: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Até quando você vai se levantar do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um braço um pouco para descansar? E ele diz: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Eu imagino que não vai ter angústia maior do que olhar para trás e ver que você não fez o que deveria ter feito. Ter seus amigos te cobrando porque você escondeu deles a verdade que você carregava vai ser doloroso. Mas olha, ainda há tempo. Mas não muito. O grande objetivo é que a gente se lance, que a gente seja lançado ao mundo em busca dos que estão perdidos e que a gente leve essas pessoas para se decidirem por Cristo. O campo é grande, mas os trabalhadores, infelizmente, são poucos. O que será que falta? Um dos maiores motivos é a falta de orientação e de preparo. Falta das igrejas focarem mais ali em preparar discípulos e missionários. Falta interesse pessoal e falta também buscar de Deus a orientação. O que falta para você sentir o desejo de ajudar na colheita? Quantos sermões você ainda vai precisar ouvir? Quem ainda está precisando se convencer de que Jesus é o Salvador do mundo? Você deseja ter uma experiência mais profunda no seu relacionamento com Deus e aumentar assim a sua dependência do Espírito Santo? Então, meu amigo, envolva-se no discipulado. Participe de um programa de evangelismo, estude a Bíblia com uma pessoa ou faça qualquer atividade que tenha como objetivo gerar decisões para Cristo.
Eu espero que juntos nós possamos ouvir de Jesus: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Resumindo, primeiro, dedique-se mais às coisas espirituais do que às coisas materiais. Segundo, faça projetos que permitam que você colha as pessoas que já estão maduras. Terceiro, envolva-se no evangelismo. Saia da mornidão espiritual. O tio Chico já está descansando de toda a obra que ele realizou enquanto esteve vivo. E agora? Quem vai continuar a obra que ele realizava? E se os tios Chicos forem nos deixando e a obra ir junto com eles? O evangelho não pode acabar e nem ficar só nas mãos do pastor. Isso é muito sério. Sozinho, a gente, os pastores da igreja, os líderes, não conseguimos fazer a colheita. Por favor, aceitem o privilégio de nos ajudar. Sexta-feira, 8 da noite, espero. Não. Esse vamos deixar no luto assim, sabe? Acho que é melhor.